Olá, que bom ter a sua companhia mais uma vez. Aqui Tatiana, junto com o Ronaldo de Mello. Nós somos da Pastoral Familiar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e somos amigos do Verbo aqui com vocês na Web TV SDV da comunidade Sementes do Verbo, trazendo toda semana um episódio de Teologia do Corpo Seed by Seed, ou seja, a cada semana um ensinamento novo desse verdadeiro tesouro escondido da Igreja, que é a Teologia do Corpo de São João Paulo II. Nós estamos no segundo ciclo de catequeses. Nós já passamos pelo primeiro ciclo, que fala como era o homem no plano original de Deus, ou seja, antes do pecado. E agora estamos no segundo ciclo, tratando exatamente sobre a questão do pecado e como ele impacta na nossa vida, na nossa afetividade, na nossa sexualidade e também na redenção que Cristo veio trazer para todos nós. Hoje nós vamos falar, talvez, sobre um efeito ou uma característica que o pecado trouxe para nós. Na linguagem teológica, falando assim de uma forma bem simples, a gente poderia dizer que, na verdade, o pecado não é uma coisa, mas ele é, na verdade, uma carência, uma ausência. Onde a graça de Deus, onde a comunhão de Deus deveria estar habitando em nós, é como se a gente ficasse com um buraco, uma falta. E o pecado é essa carência, essa falta da graça de Deus que nos impulsiona, que nos move, que nos faz viver. Nós queremos começar, então, com um trechinho do Gênesis 3, que São João Paulo II cita nessa catequese que nós vamos trabalhar hoje. Gênesis 3, 10. Adão fala: ouvi o teu passo no jardim, respondeu o homem, e tive medo, porque estava nu e me escondi. Vejam só essas palavras: tive medo e me escondi. O homem que, por medo, foge de Deus. Antes, a relação do ser humano com Deus era uma relação de intimidade total, de entrega total, sem reservas. Quando a gente lê esse trechinho, tive medo e me escondi, o homem querendo sumir, querendo se anular perante Deus, quando ele descobre que estava nu. Nós vamos ver hoje o pecado como um limitador, como aquele que, de uma forma, digamos assim, impositiva, coloca limites, ou quer colocar limites na nossa capacidade de amar e de fazer comunhão. Talvez você já tenha sentido isso. É mais ou menos como São Paulo diz: eu não faço o bem que eu gostaria de fazer e acabo fazendo o mal que eu não queria. A gente até tinha vontade de fazer alguma coisa, mas é como se a gente se sentisse tolhido, escondido, anulado. Então hoje nós vamos partilhar com você essa reflexão que São João Paulo II faz do pecado, da concupiscência como esse limitador do amor e da capacidade de fazer comunhão. Quando a gente pensa nessa vergonha, como a Tatiana acabou de ler nessa passagem de Gênesis 3:10, a gente pensa numa vergonha ocasionada pelo corpo, porque foi o corpo que causou, vamos dizer assim, a vergonha. Mas o Papa São João Paulo II, ele coloca para a gente que a grande razão, a grande base que faz surgir essa vergonha não foi ter tornado o corpo um objeto, mas o pecado que abalou a nossa estrutura original espiritual.
Então, o grande ponto de partida da análise dessa vergonha que Adão e que Eva sentiram não é causada pelo corpo. O corpo é só o meio que faz com que eles sintam vergonha um do outro, do corpo nu. Mas o que está desestruturado, perdido, desligado, fora da comunhão com Deus, é o espírito humano. Então, muitas das vezes a gente se engana e é fácil da gente compreender quando a gente vai buscar o motivo da nossa vergonha no corpo. O corpo, por si só, não tem a capacidade de sentir vergonha. O corpo só sente vergonha porque a realidade espiritual nossa, que vive nessa comunhão intrínseca com o corpo, ela sim, que é onde está a nossa consciência, que é onde está a nossa razão, que é onde está toda a nossa capacidade de compreender quem nós somos. Então precisamos, de fato, e é o grande objetivo de todo esse segundo ciclo, é fazer uma redenção do coração. O que o Papa São João Paulo II quer dizer com fazer a redenção do coração? É ir no espírito humano, é ir na alma humana. Porque quando esse espírito, quando essa alma humana é curada, ela é permitida de ser curada, ela pode ser novamente religada, daí religião, nessa comunhão perfeita com Deus, a gente vai ver que o corpo em si não é motivo de vergonha. E não é nele que a gente deve buscar a vergonha. Ele causa a vergonha. Mas é a nossa consciência, o nosso espírito perdido, desligado de Deus, afastado de Deus por causa do pecado é que faz isso. E esse mesmo espírito sabe, o nosso espírito, a nossa alma tem consciência da nossa insaciabilidade. Nós somos seres insaciáveis. Porque nós fomos criados por um Deus que quer nos dar um amor cada vez mais. Ele quer nos deixar cada vez mais insaciáveis do nosso amor. É da nossa natureza humana essa insaciabilidade. E o nosso espírito sabe disso. Só que como houve nesse pecado, essa ruptura dessa comunhão com Deus, essa comunhão perfeita, o espírito tem consciência de que o corpo também, por ser uma unidade perfeita com o espírito, também se torna insaciável. Só que quando nós falamos do corpo que se torna insaciável, a gente está falando do corpo que se torna insaciável em direção à concupiscência. Esse é o grande ponto de partida para que a gente possa entender o que o Papa São João Paulo II traz para a gente quando ele diz que essa tríplice concupiscência faz com que a gente perca essa capacidade de entender o significado esponsal do corpo. Aquele significado que faz com que a gente olhe para o outro e saiba que somos dom. Podemos doar a nossa vida também insaciavelmente. Não há limites para a doação que a gente pode fazer, tanto de espírito quanto de alma. O corpo, então, ele é constituído por essa realidade que faz com que a pessoa não cesse de estimular os seus desejos dessa união pessoal. Por que isso acontece? Porque a nossa masculinidade e a nossa feminilidade tem essa característica de ir em direção ao outro e de fazer comunhão. O homem e a mulher, por natureza, e aqui você pode pensar como a gente sempre chama a atenção na relação conjugal, marido e mulher, mas em todos os relacionamentos humanos. A gente gosta sempre de salientar essa característica ao dizer que, quando falamos de masculinidade e feminilidade, não estamos falando apenas do relacionamento conjugal, que pode muitas vezes parecer que só nos direcionamos a isso. Por isso que o Papa São João Paulo II fala que a teologia do corpo é para todos, porque todos nós continuamos vivendo na nossa masculinidade, na nossa feminilidade, independente da nossa condição de vida. Do nosso estado de vida, da nossa vocação. Enquanto marido e mulher, enquanto consagrado, leigo. Então, é importante que a gente perceba esse ponto de partida do espírito que foi profundamente abalado
e que não nos permite olhar um para o outro enquanto pessoa. A gente pode também, dando continuidade a essas palavras em que Adão diz que se escondeu porque estava nu, né? Ele mostra verdadeiramente uma transposição, né? E o Papa São João Paulo II usa um termo, né? Desse caráter metafísico, né? O que ele quer dizer com isso? Esse caráter que sai da realidade puramente humana e vai para essa realidade superior, essa realidade espiritual. Porque é uma realidade que acaba fazendo com que o homem fique unido, mesmo perdendo, a gente falou isso no encontro passado, mesmo estando no estado de pecado, vivendo a concupiscência, a união homem e mulher não fica impedida de chegar à comunhão perfeita, não fica impedido de fazer essa comunhão. Então, apesar do espírito estar abalado e o homem viver essa concupiscência, ele não fica impedido de viver enquanto pecador, mas enquanto consciente, porque o espírito não perde a consciência daquele que é dom um para o outro. Dom homem para mulher, dom mulher para o homem. E esse significado do corpo, ele faz uma plena referência à nossa humanidade na realidade como nós somos. Não precisamos sair da nossa realidade para que a gente entenda quem nós somos enquanto pessoa, mas precisamos resgatar essa unidade espiritual e material. Deus deixou gravado no meu corpo de mulher que eu nasci para me tornar uma esposa e uma mãe. Esse é o sentido do significado esponsal. Da mesma forma que deixou gravado no corpo do homem que ele nasceu para ser um esposo e um pai. O nosso corpo nos lembra essa realidade, digamos assim, metafísica, essa realidade transcendente, que tem a ver não só com o corpo, mas com o espírito. Lembre sempre que na teologia do corpo, toda vez que a gente diz corpo, a gente, na verdade, está querendo se referir à pessoa como um todo, porque nós fomos criados por Deus para termos essa unidade de corpo e de alma. Com o pecado, que é justamente aquilo que vai nos afastar dessa comunhão e do plano original de Deus, a gente vai, infelizmente, ter muito mais dificuldade de vivermos esse significado esponsal do corpo. E a gente vê que justamente nessa cena da vergonha, é justamente quando Adão se vê nu, e aí ele percebe que ele não consegue mais ser um dom total para o outro e nem Eva um dom total para ele próprio. Então, que a gente procure resgatar aos pouquinhos na nossa vida justamente esse significado esponsal. Como eu posso servir o outro e no serviço do outro encontrar o verdadeiro sentido para a minha vida? E o Papa São João Paulo II, ele usa um termo que eu considero assim muito forte. Toda vez que eu releio essa catequese, eu de forma particular fico muito tocado, porque ele coloca um termo, porque ele diz, quando a gente vai buscar única e exclusivamente a razão da vergonha, a razão desses comportamentos que nos levam, não só por vergonha, mas às vezes pela falta da vergonha, né, no agir conosco mesmo, deturpando toda a nossa sexualidade das diversas maneiras possíveis, deturpando a sexualidade do outro, do nosso cônjuge, do nosso amigo, do nosso companheiro, do nosso irmão. Toda vez que a gente leva essa vergonha ou essa falta de vergonha única e exclusivamente para o lado material, ou seja, para o lado exclusivamente físico do corpo, o Papa São João Paulo II usa aí, que é o termo que eu queria chamar a atenção, que eu acho muito forte, que ele diz que isso é uma realidade do homem que torna o homem ahistórico, né? Ele usa esse A de negação antes da historicidade
do homem. É como se o homem nunca tivesse existido, porque A histórico é tirar o homem da história. O homem está fora da realidade da criação, da existência. Então isso é muito forte, muito profundo, porque mesmo no estado de pecado, mesmo na vergonha, mesmo na consciência do pecado, nós não perdemos a nossa característica única dessas duas realidades, espiritual e material. E o Papa São João Paulo II fala que quando isso é levado única e exclusivamente para o lado material, para o lado físico, para o lado corporal, isso é colocado num sentido ahistórico, como se o homem nunca tivesse existido, porque não é possível a existência de um ser humano única e exclusivamente na sua realidade material. Ele sempre só existirá no mundo criado por Deus, nessa sua realidade dúplice. Mesmo que a gente esteja falando daquele espermatozoide, daquele óvulo que fecundou e no segundo seguinte já não tem mais vida, ainda assim ali a realidade humana não deixou de existir no espírito e no corpo. É impossível, dentro da realidade da criação de Deus, que o homem seja, porque senão ele não faz parte dessa história. Então, é uma colocação muito forte para mim, particularmente, e ao mesmo tempo muito profunda, porque o Papa São João Paulo II mostra como nós precisamos ter essa consciência de quem nós somos e precisamos partir do resgate do espírito para que, resgatando o espírito, resgatemos também a nossa realidade corporal. E aí o Papa encerra como que trazendo também que, além da quebra, né, como o Ronaldo falou, abalou as estruturas do significado esponsal do corpo, esse sentimento de vergonha, de limitação, também tem muito a ver com a perda da inocência original. Ou seja, a partir do momento em que o pecado entra no mundo e o homem se vê nu e quer se esconder, se proteger, e da mesma forma o homem e a mulher, né, os dois se esconderam porque viram que estavam nus, dessa mesma forma, isso mostra a quebra da inocência original. Ou seja, o homem e a mulher, que se enxergavam mutuamente como um dom, como uma ajuda, agora já tem o olhar da luxúria. E nós vamos trabalhar, como a gente falou, nesse ciclo, que é o ciclo especial, que fala sobre o pecado e a redenção do coração. A gente vai trazer justamente uma reflexão sobre tudo isso que comprime o nosso coração, tudo aquilo que realmente nos constrange, já que hoje nós falamos do pecado como esse limitador, que não me deixa muitas vezes, porque o pecado vem para escravizar, né? O escravo, ele é escravo, ele não é livre, então ele não pode ir aonde ele gostaria, ele não pode fazer o que ele gostaria, ele tem que se submeter. E o pecado é essa escravidão, esse limitador que não me permite, que quer me amarrar para que eu não consiga amar do jeito que eu quero e me doar do jeito que Deus me fez para ser esse dom total. Que você possa pensar um pouquinho, refletir e analisar na sua vida, no seu dia a dia, quais são os limitadores que te impedem de ser aquilo que Deus sonhou você para ser, de viver a sua vocação e o amor verdadeiro, esse amor dom total, plenamente. O que te impede? A luxúria, a preguiça, o orgulho, a vaidade, enfim. O que é o teu limitador? Todos nós temos um calcanhar de Aquiles, todos nós temos aquele ponto que é aquela brecha que a gente não consegue fechar e que o inimigo acaba entrando justamente para nos aprisionar. Que durante essa semana você possa refletir um pouquinho sobre isso e principalmente pedir a graça divina para trazer nessa área da tua vida redenção e te dar força, muita força. Pede força todo dia ao Espírito Santo para que ele te dê essa força para que você possa lutar contra essas más tendências, essas inclinações,
contra o pecado, enfim, que quer te escravizar e limitar a tua capacidade de amar quando Deus nos quer livres para amar. Mais uma vez, nós agradecemos de coração a sua companhia. Se puder, compartilhe esse conteúdo e na próxima semana nos encontramos aqui na Web TV Sementes do Verbo para mais um episódio de Teologia do Corpo, Seed by Seed.